Nesse vídeo eu quero te contar como eu faço o meu devocional, ou seja, o tempo preciosíssimo que eu tenho com Deus. Enquanto eu conto, vai anotando porque são dicas para você começar a fazer o seu também. Eu sei que muitas vezes você acorda e já pega o celular para ver notificação, rede social e etc. Tô certa? Além disso ser péssimo para sua saúde mental, para sua produtividade. Porque pensa só comigo, a primeira coisa que a gente faz no dia determina o resto do nosso dia. Então a sua primeira hora é muito importante. Então imagina se você vê uma notificação de alguma notícia ruim, por exemplo. Isso acaba com o seu dia logo quando você acorda. Péssimo. Então eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer logo quando a gente acorda é dar oi pra Deus e convidar ele pra vir com a gente nesse dia. E o devocional, ele tem o papel de fazer exatamente isso. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu dia, o resto do dia flui. Mas isso não quer dizer que você não vai ter problemas durante o seu dia, tá? Não entenda errado. O que eu quero dizer é que, para você viver uma vida com significado, ele tem que ser o significado da sua vida. Não tem vida fora dele. Você pode procurar sentido em bebida, em festas, em hobbies, mas você sempre vai acabar sendo escravo disso tudo. Mas se você entrega a sua vida inteirinha para aquele que te criou, aí sim você encontra o verdadeiro significado. Então bora lá para as dicas daquilo que eu faço no meu devocional e que você pode fazer também. O primeiro passo é fazer uma oração. Então é respirar fundo algumas vezes, agradecer pelo dia, agradecer pela minha vida, agradecer porque eu acordei, né? Porque tem muita gente que não acorda. Então eu agradeço pela minha vida, agradeço pelo teto, agradeço pela comida. Enfim, agradecimentos gerais que muitas vezes a gente não dá valor durante o dia, mas tem que ser lembrado. É nesse momento também que eu louvo a Deus, né? Que eu engrandeço o nome dele, que eu reconheço que ele é o criador de todo o universo, que ele é o criador da minha vida, que ele me deu tudo que eu tenho. Então esse é um momento de louvor, de agradecimento, de adoração, de confissão de pecado também. É um ótimo momento para você confessar aquilo que você fez de errado, até as coisas que você não sabe que você fez. Também esse é o momento. E também é um momento que eu convido o Espírito Santo para vir junto comigo no dia. É um convite para ele me ajudar também na leitura, a compreender um pouco mais, a entender, porque sozinho a gente só lê o manual, a gente lê uma história, né? É uma história, só que tem uma história por trás da história que é contada. Então a gente precisa do Espírito Santo para vir junto. No segundo passo, que é a leitura do manual. Então nesse momento, nesse segundo passo, que é a leitura do nosso manual de vida, eu chamo de manual, eu apelido carinhosamente a Bíblia Sagrada de manual, porque eu encontro ali todas as coisas que eu preciso para ter uma vida bem-sucedida, para ter uma vida com significado, com abundância, para ser próspera. Então, nesse manual a gente encontra tudo e é por isso que eu tenho um plano de leitura onde eu leio alguns versículos por dia. E o que eu faço? Na verdade, eu coloquei aqui, eu fiz um próprio plano para mim, porque eu nunca encontrei um plano assim que fosse perfeito, que eu acreditasse, né, que fosse perfeito para ler. Então eu criei o meu próprio plano, eu peguei de alguns planos que eu gostava e fui mesclando as passagens e criei um plano para mim, para eu ir seguindo. Então eu coloquei de 3 a 4 passagens por dia, só que o segredo do meu devocional tá aqui, eu não faço isso tudo aqui por dia. Eu não leio muita coisa por dia, porque eu prezo, Amanda, eu prezo pela qualidade da minha leitura e não pela quantidade. Eu já li a Bíblia algumas vezes, ela inteira. Então eu já tenho uma noção do que passa, né, na palavra, o que tem. Então agora o meu foco é ler alguns versículos por dia e meditar, degustar, sabe? É como se a gente estivesse na frente de um banquete enorme e a gente tivesse voltado de uma guerra, sabe? Esfomeado da guerra e come feito doido, come feito doida e nunca se satisfaz, ao invés de ser aquela pessoa que senta na mesa, primeiro cheira a comida, depois coloca uma colherada e mastiga várias vezes pra você sentir o gosto da comida. A gente tem que ser esse tipo de pessoa com a palavra, sabe? Não ser aquela esfomeada que veio da guerra, comendo tudo, comendo 10 capítulos por dia e sem nenhuma degustação, sabe? Sem nem sentir o gosto da comida direito. Então, eu tô lendo isso daqui, eu tô seguindo esse plano. Se você quiser esse plano exatamente, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Você pode duplicar o template no Notion
Eu criei ele no Notion, mas eu vou colocar também o PDF pra você, se você quiser exportar, né, e imprimir, assim como eu fiz, pra deixar dentro da Bíblia. Nesse momento de leitura também, como eu já convidei o Espírito Santo para vir junto nessa jornada, tem algumas coisas que a gente vai ler e que a gente vai ter algum insight. Então, nesse momento também eu tenho um caderninho. Eu tô gostando bastante de anotar no iPad. Eu uso o GoodNotes para poder fazer minhas anotações. Então, eu tô gostando muito de fazer anotações aqui. Mas, durante os anos de crente que eu tenho, eu já preenchi inúmeros cadernos que eu deixo tudo aqui na minha biblioteca. Então, vai daquilo que você gosta, da sua preferência, mas nesse momento, qual que é a importância? É você escrever o que você entendeu, ou copiar alguns versículos que mais chamam a sua atenção, ou escrever aplicações práticas. Todas essas coisas eu gosto de fazer, faço também. Não são todas que eu faço no mesmo devocional, no mesmo dia, na mesma hora, mas eu gosto de fazer também. Também gosto de escrever o versículo que mais chamou minha atenção durante esse momento e pregar aqui num post-it em cima do meu quadro para eu ficar lendo esse versículo durante o dia e meditando e mastigando ele, sabe? Nas pausas que eu faço no meu trabalho, eu paro e fico, interessante, então isso e aquilo, isso liga com aquilo, e eu faço minhas conexões doidas aqui que o Espírito Santo me dá. Inclusive, hoje eu tive uma resposta, agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu olhei para o versículo e falei, é a resposta que eu precisava. Tipo assim, eu escrevi ele de manhã, botei aqui e não tinha lido ele ainda. Aí, agora há pouco, eu parei, porque eu tava com uma dúvida, e eu falei, é isso. Pronto, entendeu? Então é muito bom pra isso também, pra você ir meditando durante o dia, você fazer anotações e deixar por aí espalhado pela sua casa. E o terceiro passo que eu faço depois da minha leitura e / meditação, escrever no caderno e tal, é uma oração pra fechar. Eu faço uma oração sobre aquilo que eu li / declaração. Então eu declaro aquilo que eu li. Se eu li alguma coisa sobre sabedoria, por exemplo, então eu declaro mais sabedoria sobre minha vida e tudo mais. Enfim, eu faço uma declaração sobre aquilo que eu li, porque a gente tem que confessar com as nossas palavras a Bíblia, né? Então é muito bom isso também, quando você verbaliza e coloca pra fora em palavras aquilo que você tá lendo. 1, fixa muito mais na sua cabeça, e 2, o mundo espiritual ouve, né? As palavras têm poder, então confesse aquilo que você lê. E também termino com uma oração com o tema do dia. Eu tenho um calendário que a cada dia eu oro sobre algum tema específico, seja amigos, família, minha vida pessoal, minha vida profissional, sobre o mundo, sobre a igreja. Então, cada dia tem um tema que eu oro especificamente em cima disso. Eu não fico, 2, 3 horas orando, né? Porque a gente tem que orar e agir. Então, nesse momento de oração, eu faço uma breve oração, mas com intenção, com intencionalidade sobre aquele tema, e depois eu parto pro dia, né, pra eu agir. Então esse momento com Deus, o meu devocional, eu costumo fazer logo quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço é isso. Antes mesmo de comer, antes mesmo de fazer qualquer coisa, eu prezo pra eu ter um tempo com Deus. Tem dias que não dá, tem dias que a gente acorda já, né, preocupada, ansiosa, já pega o celular, já vê rede social. Acontece comigo também, mas eu me esforço pra poder fazer isso todo dia. A primeira coisa que eu faço é ter o meu tempo com Deus. E aí, então, o último passo, que é o quarto passo, né, eu já começo o meu dia mesmo, e daí eu coloco um louvor. Nem sempre eu coloco uma música pra eu escutar durante o meu devocional, eu coloco depois, mas serve também, sabe? Do jeito que você for levando o seu dia a dia aí, tá tudo certo, funciona. E é isso, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, espero que você aplique essas dicas de como ter um tempo com Deus precioso aí no seu dia a dia. Eu sei que o dia de todo mundo é muito corrido, a gente tem muitos afazeres, muitos projetos, muitas coisas pra fazer, mas a gente tem que priorizar um tempo com Deus na nossa primeira hora do dia, porque é isso que vai fazer a gente ter uma vida abundante, uma vida com significado, uma vida com propósito, que é o tema desse canal, né? Que é o que eu quero trazer aqui pra você. Não é só sobre negócios, não é só sobre ganhar dinheiro, mas é você ter uma vida com intenção, é você ter uma vida com significado. E a gente só consegue ter uma vida com significado se a gente olhar pro verdadeiro significado, né? Pra quem nos criou. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se sim, você pode deixar um tapa no like e fazer um comentário aqui, né? Eu quero ver o seu comentário, eu quero saber o que você pensa, se é o mesmo que eu penso. É isso. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!